Coluna 11, ok? Essa folhinha aqui. Número de mol é só uma maneira mais fácil de se expressar quantas partículas existem em determinado sistema. Por exemplo, um mol de um átomo de hidrogênio possui 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Um mol de moléculas de qualquer gás possui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas desse gás. E ocupa na CNTP, 0 graus Celsius uma ATM, 22,4 litros. Tudo bem? Foi. Questão 49. Ocupa o volume de 22,4 litros. Um mol de qualquer... Veja, de qualquer substância gasosa, mas de qualquer maneira? Não, só quando está na CNTP. Beleza? O volume molar corresponde ao volume ocupado por... Volume molar corresponde ao volume de um mol, volume molar, né? De um mol de gás, correto? Bom, quem está de errado na letra A? Vamos ler a letra A. Um mol de um gás qualquer, tá certo? Qualquer temperatura? Não. Tem um valor de 22,4 litros? Não, em qualquer temperatura pode ter outros valores, mas não 22,4 litros. Um mol de qualquer gás a 25 graus Celsius. O que ele queria deduzir aqui? 25 para a temperatura. Que você imaginasse que a temperatura normal fosse 25. Não é. C. Um mol de gás qualquer a 0 graus Celsius, um ATM, tem um valor de 22,4 litros. Beleza? Foi? Foi. 13. Esse pedaço da 13 aqui a gente já leu. Essa 13 a gente já leu. Tá? Só vou dar uma relida aqui para dar uma relembrada. Relação entre energia cinética média de cada partícula e sua temperatura. A energia interna de um gás depende da agitação de suas partículas. E a temperatura é a grandeza que mede o nível de agitação dessas partículas. A temperatura não depende do número de partículas, mas a energia interna sim. Se tivermos somente 5 partículas mais agitadas dentro de um recipiente A e 1 milhão de partículas menos agitadas dentro do recipiente B, o recipiente A terá maior temperatura que o recipiente B, pois suas partículas estão mais agitadas. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Ah, só tem 5, mas se elas são mais agitadas, tem mais temperatura do que 10.000 menos agitadas. Tudo bem? Uma gota pode estar numa temperatura bem maior do que um copo com água. Tudo bem? Esse maluco, juro, pensei que você estava dormindo. Depois eu vi que você está olhando para o telefone. Porque ficou assim, ó. Tá. Entenderam isso aqui? É aquela história do conta-gota do copo com água que a gente tinha falado. Tá? Vamos agora ao que interessa. A 14 e a 15 vai ser motivo do que a gente vai bater um papo até no máximo 8 horas. Tá? Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 questõezinhas. 1, 2, 3, 4, 5 questões sobre esse assunto. Vai partir para princípio de Steve. Beleza? Ah, mas tem mais matéria. Depois a gente pega essa matéria aí. Tá bom? Equação de Clayton. Isso está no programa. No programa do especialista está escrito equação de Clayton. Você tem que saber a equação de Clayton. Ah, mas e essas outras coisas? As outras coisas tem que saber, porque faz parte do programa de gás. Mas no programa ele é específico. Equação de Clayton. E cai bastante. Esta equação relaciona pressão, volume, temperatura, a quantidade de matéria em mols e a constante dos gases perfeitos. Dependendo do valor da unidade R, terá os seguintes valores: 0,082 atm por litro, mol Kelvin, 8,3 joules, mol Kelvin, 2 calorias, mol Kelvin. Atenção, 1 atm vezes litro vale 100 joules, 1 caloria, uma Carla Pérez, aproximadamente igual a
quadro Jurema, Jussara, sei lá o que eu falei. Beleza? Então, ó, olha pra cá, eu vou apagar esse aqui tudinho pra gente fazer o exercício, tá? Olha pra cá só esse minutinho pra gente ver a fórmula. Já falei essa fórmula aqui pra vocês. Já falei? Como é que é o nome dessa fórmula aqui? Como é que a gente faz para guardar a fórmula? Não posso falar puta velha, não, recuso tarado. Não posso falar isso, por quê? Pô, tem meninas na sala. Isso aqui é uma aula de respeito, não posso falar esse tipo de sacanagem. Não, ó, presta atenção. Quem é católico, é só uma brincadeira, não, tá? Padre Velasco, não renega o terço. Isso fica reverberando, cara. Presta atenção. Se tu falar 3 vezes, vai ficar na tua cabeça. Padre Velasco, não renega o terço. Padre usa batina. Sabe o que é batina? Aquele vestidão. O que o Padre Velasco tem desse tamanho, embaixo da batina, que começa com K? Um cálice de vinho, beleza? Cálice de vinho, beleza? É um cálice. Por quê? Essa equação, que é a equação de Clayton, a primeira armadilha que ele vai colocar para você é a temperatura em graus Celsius. E você não pode usar a temperatura em Celsius. Porque se você botar a temperatura aqui para baixo, P, V, T igual a NR, no evento de você ter 0 graus Celsius, acabou a brincadeira. Porque você não tem como dividir um número por 0. Vai dar indeterminado. Então não dá. Primeira coisa, ele vai te dar uma temperatura em Celsius. O que você tem que fazer? Transformar para Kelvin. A segunda coisa é que, normalmente, a segunda armadilha, ele não te dá o N. Quem é o N? É o número de mols. O que ele vai fazer? Ele vai te dar a massa e vai botar os valores para você calcular a massa molecular. E se você não está preparado para isso, para fazer essa substituição aqui, ó, PV igual a massa molecular, R vezes a temperatura, você não vai sair do lugar. A gente vai ver agora 5 questões. Em 4 delas eu quero te dar a temperatura em graus Celsius, para você fazer com graus Celsius. Se você fizer a conta, provavelmente você vai encontrar e vai encontrar errado. Além disso, ele não vai te dar um N direto. Você vai ter que calcular o valor de N. De que maneira? Massa pela massa molecular. Beleza? Uma outra coisa que eu estou batendo na tecla direto. E aí vamos ver se isso ficou fortalecido. Quantas letras eu tenho aqui? 5. Dessas 5 letras, somente uma não pode ser variável. Porque ela é um valor que não muda. Que valor é esse? A constante dos gases. Né? Perfeito, gases ideais. Então, mas as outras podem variar. E aí, você tem que lembrar da sua limitação no ensino médio. Você aprendeu a trabalhar com 2 variáveis. Se a pressão está mexendo, o volume está mexendo, e a temperatura está mexendo, e N está mexendo, só tem 4 coisas mudando de valores, eu não posso falar em diretamente proporcional e inversamente proporcional. Se aumentar a pressão, vai aumentar a temperatura? Só se forem grandezas diretamente proporcionais. E para serem grandezas diretamente proporcionais, essas duas aqui tem que estar o quê? Constantes. Entenderam? Eu percebi, dando aula essa semana, batendo papo com as pessoas essa semana, que muitos de vocês ainda vêm com essa pergunta do diretamente proporcional e inversamente proporcional, porque não entenderam até onde eu posso usar. Até onde você pode usar o real? Você pode pegar uma nota de real, tu vai
tenho 100 reais. Você tem dinheiro? 100 reais, você tem dinheiro? Depende de onde você está. Se for para Papoa, Nova Guiné, 100 reais não vale nada. O cara morreu, não estou entendendo para que você pagou ele. Um dinheiro de Angola serve aqui? Tu vai no banco com uma nota de Angola. É isso, daí. Pô, sacanagem. Entenderam? Essa discussão de diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, é algo que só pode ser feita quando você tem duas variáveis. Beleza? Vamos trabalhar com a ideia? Vamos trabalhar com a ideia de que eu tenho pressão inicial, volume inicial, eu tenho uma certa quantidade de gás que vai estar aprisionado, uma certa quantidade de gás que vai estar aprisionada, então eu não vou perder, nem vou ganhar gás. Eu tenho R e eu tenho uma temperatura inicial. Esses dois caras não são constantes? São ou não são? Logo depois, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter uma pressão final, vou ter um volume final, o número de gás não mudou, e vou ter uma temperatura final. Essas duas equações, eu posso falar em diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Não! Por quê? Variou. Tem 3 variáveis. Então o que eu posso fazer numa situação como essa? O máximo que eu posso fazer é perceber que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a NR. E isso é igual a pressão final, volume final, temperatura inicial. Então eu posso, com isso aqui, relacionar essas 3 variáveis de estado. Mas eu só posso falar que pressão e temperatura são diretamente proporcionais a partir do momento em que o volume ficou constante. Só posso dizer que pressão e volume são inversamente proporcionais a partir do momento em que a minha temperatura ficou constante. Tudo bem? Foi? Vou pegar a folhinha de novo aqui. Eu vou ler agora. PV igual a NRT, pulei. Lei geral dos gases. Sendo a pressão P1, volume V1 e a temperatura T1, as variáveis dos estados iniciais, sendo a pressão P2, o volume V2 e a temperatura T2, as variáveis dos estados finais, vai dar aquela fórmula lá, né? Inicial e final. Esta lei é válida somente quando o número de mols do gás não muda, ou seja, quando sua quantidade de matéria dentro do recipiente permanece constante. Beleza? Então, olha, eu agora, são 8h34, o que eu vou pedir para... 7, obrigado, 7h34. O que eu vou pedir para você, que você faça, eu não sei fazer, tente, leia pelo menos o enunciado das questões 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5. Eu vou começar a montar o esqueleto